Eu tô aqui pronta pra ir trabalhar, porém, só falta um capítulo pra eu terminar o meu livro, que é o Pais e Filhos, do Turgenev. E assim, gente, esse livro é tão maravilhoso que eu simplesmente vou me atrasar um pouco pra terminar de ler o último capítulo. Então é isso, vamos terminar. Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai conversar sobre 2 livros e abrir uma caixinha do Clube de Literatura Clássica. Vamos fazer o unboxing. O primeiro livro que eu quero conversar com vocês é um livro brasileiro, literatura brasileira contemporânea, então o Aos 7 e aos 40, do autor João Anzanello Carrascosa. Ele é um autor do interior de São Paulo, nasceu em Cravinhos, uma cidade ali do lado de Ribeirão Preto. É um autor bastante prolífico, tá? Escreveu vários livros, e esse seu livro aqui é o seu livro de estreia, então é o primeiro livro que ele publicou, e eu li em um dos clubes do livro que eu participo, que é o Clube das Jovens Senhoras, da Fala Fernanda, né? E a gente leu esse livro aqui, a gente vai ter um encontro com o autor, e acho que vai ser bem bacana para conversar sobre ele. E, como o próprio livro diz, o autor vai contar então sobre esse personagem, da vida desse personagem aos 7 anos e depois aos 40 anos. Então a gente tem a visão desse personagem quando ele era criança e tudo aquilo que ele sentia, né, sendo uma criança, e depois adulto, vendo a sua vida, relembrando da infância e as coisas que aconteceram com ele. É um livro muito bonito, muito melancólico também, vai te fazer pensar, refletir sobre sua própria vida, traz passagens muito bonitas sobre o viver, né, sobre a vida, sobre, enfim, sentimentos, coisas que acontecem com a gente, principalmente na parte de quando ele é criança, e como a criança tem uma sensibilidade na hora de enxergar situações, às vezes não entendendo muito bem o que está acontecendo, mas tendo a sensibilidade, né, daquilo que está acontecendo. Então tem um capítulo, por exemplo, que a criança, né, ela vai com o pai no trabalho, e aí esse pai tem um conflito, assim, com um cara, e depois o pai começa a chorar, e esse filho, né, ele sente essa emoção, essa tristeza tão grande, não entende muito bem o porquê, mas sabe que tem algo errado, então é uma coisa muito bonita de se acompanhar. E o Carrascosa tem uma escrita muito poética,
né? E aí, então, é muito bonito ver, principalmente na parte da criança, como isso se traduz, né? Esses sentimentos que a criança tem. E aí, na parte do adulto, já que ele consegue racionalizar as coisas que acontecem na vida dele, os problemas, o que deu certo, o que deu errado. E aí a gente acompanha uma coisa muito triste, que é a separação, né? O fim do casamento entre o personagem e a sua esposa, e como que esse relacionamento dos dois se dá, principalmente porque eles têm um filho. E aí ele lembra, né, da sua infância e agora da sua relação com o seu filho. Então é muito bacana acompanhar, é muito bonito, né? E é só a vida acontecendo ali, não tem, né, grandes tragédias, assim, é só a vida acontecendo, mas é muito bonito acompanhar. Um livro de literatura brasileira contemporânea que super vale a pena, e vocês sabem que tá super difícil encontrar livros assim hoje em dia, então recomendo bastante. Eu vou ler alguns trechinhos para vocês verem como é escrito do Carrascosa e vocês entenderem como é essa escrita poética, tá? Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que o Carrascosa e o personagem, eles são do interior de São Paulo, e eu sou do interior de São Paulo. Então esse livro mexeu bastante comigo, principalmente quando ele volta para o interior, para poder, enfim, revisitar a cidade em que ele nasceu e tudo mais. E para quem é do interior e se mudou para a capital, se mudou para outra cidade, eu acho que vai valer super a pena ler esse livro, porque fala bastante com a gente nesse sentido, né, de você retornar para sua cidade e ser a sua cidade natal, aquela cidade que você conhece, mas ao mesmo tempo não ser mais aquela cidade, uma cidade que mudou. A cidade não é mais a cidade das suas memórias, não é a cidade da sua infância, então isso é bem interessante também de acompanhar. Agora eu vou ler alguns trechinhos para vocês. Sobre a cidade, né, que quando você volta e não é mais a mesma. A cidade era a mesma, sem pressa de ser outra. Queria visitar aquele mundo que não era mais seu, embora ele mesmo estivesse lá, à sua espera para se medir. A primeira frase do livro já é muito bonita, olha só. Eu ia correndo a vida. Aos 7, a gente é assim. Então, uma coisa que é legal também nesse livro é que os capítulos, eles são intercalados, né? Então, primeiro a gente acompanha a criança aos 7 anos e depois o adulto aos 40. E aí os capítulos são também nomeados de forma a serem opostos. Então, o primeiro capítulo da criança se chama Depressa e o do adulto, Devagar. Depois, leitura e aí escritura. Aí, nunca mais, para sempre. Dia, noite, silêncio, som, fim e recomeço. Então, é muito interessante também a estrutura do livro. Os capítulos em que é a criança, a estrutura do livro é toda certinha. Assim. Quando é o adulto falando, os capítulos são todos quebrados, em tom mais poético, como se fosse uma poesia. Aqui lendo mais 2 trechinhos para vocês. À medida que por dentro ia desencaminhando seus receios, o de não se reconhecer naquele que ele fora, ou não poder mais regressar a si. Por fim, certeza que o dia que saía, quebradiço, do molde que ele imaginara perfeito para conformá-lo. A realidade como uma lava vazava, espessa e rija, petrificando suas lembranças. A vida era o que era, e ele cada vez mais longe de sua fonte. Mesmo se de volta a ela como agora. Tudo no caminho é para ficar lá atrás. As pessoas carregam só aquilo que deixam de ser. O presente é feito de todas as ausências. Então, o livro é cheio, né, dessas frases, dessas falas muito poéticas, dessas reflexões do personagem, principalmente já quando mais velho. E, assim, é muito bonito mesmo acompanhar a vida desse personagem. Espero que vocês deem uma chance e que gostem.
Agora, o segundo livro que a gente vai conversar é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E eu fiquei tão feliz de poder ler, porque não é um livro que eu pegaria para ler agora, e eu também li no Clube das Jovens Senhoras, da Fernanda, que é então O Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Gente, esse livro aqui é maravilhoso, sensacional, incrível, perfeito. Nossa, eu não tenho nem palavras para explicar o quão bom é Pais e Filhos. Se você nunca leu algum livro de literatura russa e tem algum tipo de, não sei, algum tipo de algo contra ou acha que é difícil, assim como eu achava, vai nesse aqui que vai ser sucesso. Eu já tinha lido um livro do Turgenev, que é O Primeiro Amor. Eu não tinha gostado tanto, eu acho que é porque eu achei a história meio bobinha, mas esse aqui, olha, isso aqui é sensacional. Então vamos lá, vamos analisar o título, Pais e Filhos. Então aqui a gente vai acompanhar uma história que tem então um antagonismo entre a visão de mundo entre a geração dos pais e a geração dos filhos. Os pais é então uma geração um pouco mais conservadora, né? Um pouco mais já é uma geração descendente da aristocracia, porém uma geração da burguesia, já é uma geração que trabalha, né, para ganhar o seu próprio sustento. E os filhos, então, são os filhos dessa geração burguesa, que já não tem aquele dinheiro da aristocracia, eles também têm que trabalhar para se sustentar, e eles estão inseridos em um contexto de grandes mudanças na Rússia, principalmente de reformas sociais. Então, esse livro aqui, ele foi publicado um ano depois do fim da servidão na Rússia, né? Então, até o ano anterior, a servidão era legalizada na Rússia, né? E aí, por conta de uma reforma que aconteceu no país, a servidão deixa de ser algo legal, e aí então os trabalhadores rurais precisam ganhar para poder trabalhar, né? Eles começam a ganhar salário, e aí eles têm que trabalhar nas terras também para o seu próprio sustento. Então, é no meio dessas grandes mudanças sociais da Rússia que esse livro aqui é escrito e publicado. Então, a gente tem, dentro desse livro, uma grande parte de questões sociais e discussões entre a visão dos pais e dos filhos sobre isso. Então, vamos aos nossos personagens principais. Nos pais, nós temos duas famílias retratadas aqui, que são as famílias de dois amigos, que são da geração dos filhos, que são o Arkady e o Bazarov. O nosso personagem principal é o Bazarov, que ele é descrito como um nihilista, ou seja, ele não acredita em nada que não possa ser cientificamente comprovado. Então ele nega tudo, ele é um nihilista. Ele não acredita, então, na religião, no sentimentalismo, enfim, em tudo aquilo que você não pode comprovar cientificamente, né, através de experimentos da ciência. E você tem também o amigo dele, que também é o seu mentorado, o Bazarov age como uma espécie de mentor para ele, que é o Arkady. O Arkady também se diz nihilista, só que ele é um nihilista ainda em aprendizado. Então ele está aprendendo ainda a filosofia com o Bazarov. E ambos eles estudam medicina, né, na universidade. Porém, é aquela medicina, né, dos séculos passados, que não é bem a medicina, eles estudam, então, ciências, né, tem lá todos os experimentos de química, de física, de ciências, de secação, enfim. E aí, então, eles se conhecem nesse universo de estudos, e o Bazarov começa a ensinar sua filosofia de vida pro Arkady. E aí a gente tem os dois núcleos familiares desses dois personagens, né. Do Arkady, a gente tem, então, o pai do Arkady, que é o Nikolai, e o seu tio, que é o irmão do Nikolai, que é o Pavel. Ou Pavel. O Nikolai, ele é um grande dono de terra, só que ele está sofrendo muito para manter as suas terras, né, as plantações não tão boas, enfim. E o Pavel, ele mora nessa propriedade junto com o irmão, e ele é o grande aristocrata aqui da história, né? Ele não trabalha, ele tem uma grande fortuna, e é ele que vai ter os grandes embates de pensamentos, né, com o amigo lá, o Bazarov. Porém, ele é uma figura, vocês vão ver, eu vou contar para vocês depois o que acontece. E aí também a gente tem então o núcleo familiar
né, da família do Bazarov, que ele tem, então, o pai e a mãe, numa propriedade de terras bem menor, bem mais pobre do que a do Arkady, então ele vem de uma família bem mais humilde. Então vamos lá. Esse livro aqui começa com o Nikolai, que é o pai do Arkady, esperando o filho regressar dos seus estudos lá da faculdade, num posto de troca de cavalos. E aí o Arkady vai passar uma temporada em casa, depois de terminar os seus estudos, e ele aparece com esse amigo, com o Bazarov. O Nikolai, né, o seu pai, não estava esperando, mas recebe esse amigo, e maravilha, todos eles vão para casa. A mãe do Arkady já é falecida há um tempo, então é apenas o Nikolai que vai buscá-lo, e aí ele leva para casa e tudo mais. E aí ambos, né, começam a se inteirar ali da família, enfim. Como a mãe do Arkady já é falecida, o seu pai, ele encontra uma nova esposa, uma nova mulher, na verdade, eles não se casam ainda, que é a Fenichka. A Fenichka é uma jovenzinha, até um pouco mais nova, inclusive, que o próprio Arkady, e eles têm um filho juntos. Só que o Arkady não sabe ainda que ele tem um irmãozinho mais novo. Então o Nikolai tá super apreensivo de contar, né, pro filho isso. Mas, enfim, ele vive junto com essa nova mulher, mas eles não são casados ainda, porque o Nikolai acha que o Arkady vai achar isso ruim. Mas beleza, eles voltam lá pra casa, e aí começam a conversar e tudo mais, e aí já rolam os primeiros embates de pensamento entre o Bazarov e o Nikolai e o Pavel. O Nikolai e o Pavel, eles são pessoas muito boas de coração, assim, de verdade, porque eles ficam pensando, nossa, mas como que esse menino, ele nega tudo? Ele nega a música, ele nega a poesia, isso é inacreditável, é como se fosse negar a vida, né? Como que se vive assim? E é tão lindo, sabe, a descrição do Nikolai e do Pavel realmente se preocupando sobre isso, sabe? Ele fala, nossa, mas será que a gente tá ficando tão velho assim, que a gente tá achando essas coisas tão arcaicas, mas como a poesia é o nosso combustível para a vida, e eles realmente ficam, né, se perguntando isso, e como que esses jovens conseguem agora, né, serem assim, e não gostarem de poesia, e não é nem que não gostarem, eles, né, eles renunciam à poesia, eles falam, não, isso aqui é uma coisa inferior porque não é comprovado cientificamente, a gente não precisa disso para sobreviver. Então, é muito bonito é muito bonito e interessante, né, como os mais velhos pensam, né, em como eles foram criados, em seus estudos, e como que as gerações mais novas estão vendo isso, né, a partir de agora. E aí uma das partes mais legais, né, desse embate entre o Bazarov e o Pavel é quando eles estão falando. Na verdade, entre o Nikolai e o Pavel. O Nikolai fala, tá, mas vocês estão negando tudo, vocês negam as artes, vocês negam a poesia, tudo que não é, né, comprovado. E ele fala assim, negam tudo, ou falando de modo mais exato, destroem tudo, mas é preciso também construir. E aí o Bazarov responde, isso já não é conosco. Primeiro é preciso desobstruir o terreno. Então, ou seja, ele não se importa com o que vai ser construído depois. Para ele, tudo que importa é derrubar, desconstruir. E aí, me fala se isso não é exatamente o pensamento das pessoas até hoje em dia, né? Que a gente tem que desconstruir os preconceitos, desconstruir os conceitos, desconstruir o tabu. A gente tem que desconstruir tudo, mas eles não dão alternativas do que colocar no lugar. Já era assim naquela época, é assim ainda hoje, não é verdade? Bom, então, um belo dia, o Bazarov e o Arkady, eles estão em uma festa, e aí aparece uma moça muito bonita, que é a Ana. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Essa edição que eu tô lendo que eu li, né, é do Clube de Literatura Clássica. Eu gostei de ler nela. É uma tradução da Nina e do Felipe Guerra, que eles são portugueses, então é uma tradução para o português de Portugal. Eu dei uma leve cotejada com a tradução do Frederico Lourenço, aqui do Brasil. Eu acho que eu prefiro a tradução dele do que essa daqui, mas essa é a que eu tenho, então eu li nessa. E eu recomendo, mas eu acho que eu recomendo mais a outra, tá? Essa aqui é a ilustração que eles colocaram da Ana.
Olha só que bonito. Então, eles, né, veem essa moça, a Ana, e aí eles começam a conversar com ela, e ela parece ser uma pessoa muito fria, né, muito, que não fala muito bem o que ela gosta, enfim, não demonstra muitas emoções, assim. Porém, ela conversa com os dois rapazes e convida os dois rapazes para ir para casa dela. E os dois rapazes gostaram dela e eles vão para lá. E aí lá, eles começam, e aí o Bazarov é muito interessante, ele parece que ele não consegue se comportar direito na presença dela. Ou uma hora ele fala demais, e aí ele queria ficar quieto, mas ele não consegue. Outra hora ele quer conversar, mas aí ele fica quieto, ele não consegue conversar do jeito que ele gostaria. Então vocês começam a perceber que o Bazarov tá começando a gostar da Ana, porém ele é um niilista, ele não pode ter sentimentos por ninguém, certo? Porque sentimentos não são comprovados cientificamente, ele não poderia estar sentindo isso. Mas beleza, eles vão lá para casa da Ana, passam uma semana com ela, e aí o Bazarov então começa a explicar a sua filosofia de vida para ela, e enfim, ela começa a conversar com eles, explica a sua situação. Essa Ana, ela é uma viúva, muito jovem, ela tem em torno de 28 anos, que é mais ou menos em torno da idade do Bazarov. O Bazarov é um pouco mais velho do que o Arkady, como eu comentei, né, o Arkady, ele é o mentorado do Bazarov, então ele é um pouco mais novo também. E aí os dois começam de fato a gostar da Ana, tá? E porque ela é essa pessoa, essa mulher assim, diferente da sociedade, sabe? Ela já é viúva, ela é rica, ela é uma mulher assim, elegante, sabe? Implacável. E ela é muito interessante. Então, nessa visita, eles começam a gostar dela. E a Ana, ela tem uma irmã mais jovem, a Kátia, que é meio que o oposto dela, né? Enquanto a Ana é essa pessoa fria, a Kátia é mais amável, ela é uma pessoa mais calorosa, ela gosta de passeios ao ar livre, de jardim, ela gosta de tocar piano, enfim. E aí, por ser mais jovenzinha, a Kátia começa a ficar mais amiga também do Arkady. Eles começam a ficar conversando e tudo mais, porém o Arkady acha que ela é um pouco mais, enfim, menininha mesmo, e ele gosta mais da Ana por ela ser esse mulherão. Tudo bem, beleza. Daí, dessa visita na casa da Ana, o Arkady resolve visitar os pais. O Bazarov resolve visitar os pais. Porque ele não havia visitado os pais ainda, desde que eles voltaram da universidade, né? Então, o Bazarov vai e o Arkady resolve ir junto visitar os pais do Bazarov e conhecer, né, a propriedade. Chegando lá, o que o Arkady percebe? Que os pais do Bazarov são pessoas muito simples, porém de coração muito bom. Eles são já senhores mais velhos, então provavelmente eles tiveram o Bazarov um pouco mais velhos já, e o Bazarov é tudo na vida deles. Eles idolatram o Bazarov, acham o Bazarov a pessoa mais inteligente do mundo, amam o filho, porém o Bazarov odeia estar naquele lugar. Por quê? Porque é uma propriedade de terra extremamente pobre, uma casa extremamente simples, e os pais, com esse idolatramento com o filho, não deixam o menino em paz. Ele só quer chegar em casa, estudar, e os pais não ficam em cima dele o tempo inteiro, e ele não gosta disso. Então, o Arkady entende, né, ele percebe que o Bazarov odeia estar ali, ele não gosta de visitar os pais, tanto que a gente sabe aqui que faz 3 anos que o Bazarov não volta, né, para visitá-los. E quando ele vai, ele fica só 3 dias fazendo essa visita, ele não consegue ficar mais do que isso com aqueles pais. O que é uma pena, porque esses pais são incríveis, são assim, pessoas espetaculares, pais assim, nossa, com um coração maior do que tudo. São personagens incríveis que amam o filho, principalmente a mãe, né? Dá uma dó assim dessa mãe, porque coitada, ela só quer ficar perto do filho e esse filho assim só quer que ela fique longe, não aguenta essa mãe, então, enfim. Daí, beleza, ele não quer ficar lá e ele volta para casa do Arkady. Porque, enfim, a casa do Arkady é melhor, lá ele consegue estudar, fazer seus experimentos científicos de medicina, dissecar as rãs e os sapos que ele quer. Ele fica esses 3 dias, volta para a casa do Arkady. Voltando para a casa do Arkady, um belo dia, ele vê a mocinha que o pai, né, do Arkady tem como mulher, né, a Fenítica. Ele vê a Fenítica lá brincando à beira do lago com seu filhinho, aí fala que ela tá com os braços à mostra, num vestido de calor, porque tá muito calor e não sei o quê.
E os dois, eles travaram uma certa amizade, né, na primeira passagem do Bazarov à casa. E aí, eles estão lá conversando, e tá rolando um clima, e a mocinha é muito jovem, você tá vendo que tá esquisito no negócio, e o Bazarov rouba um beijo da Fenichka. E quem que tá vendo isso? O Pavel. O Pavel, que é aquele irmão do Nikolai, que é o pai, né, do amigo do Bazarov, do Arkady. Então esse irmão, que é o que já estava tendo vários embates com Bazarov, ele vê Bazarov roubando um beijo da Fenichka. E aí, o que acontece? Ele desafia o Bazarov para um duelo. E esse duelo é a melhor coisa que você vai ler na sua vida. É uma das coisas mais engraçadas que eu já li. É uma situação, assim, inacreditavelmente ridícula, de tão engraçada. E aí, então, ele desafia o Bazarov para esse duelo. E o Bazarov, bom, ele não acredita em duelos, porque ele é um niilista, ele não acredita em nada. Porém, ele fala, dado que eu fui desafiado, eu preciso aceitar, porque a minha honra, né, está em jogo. Daí, eles combinam as regras do duelo, e a regra é, cada um atira uma vez, 2 tiros, e aí, quem ganhar, ganhou, né? A primeira pessoa a atirar é o Pavel. Ele atira e ele erra. Daí depois o Bazarov atira e ele acerta a perna do Pavel, né, do tio do Arkady. E aí, assim que ele atira, o duelo acaba, porque ele fica desesperado e ele, como médico, quer ir lá ajudar o Pavel. Então ele fala assim, não, acabou aqui, a gente não vai continuar, essa situação é ridícula, eu vou te ajudar. Aí ele vai e ajuda lá, faz os torniquetes, os negócios todos para poder parar de sangrar. Acabou o duelo, não vai ter mais nada disso. Beleza. E aí, então, ele se resolve, então, nesse duelo, a partir do momento em que o Bazarov, ele decide, né, não dar continuidade ao duelo, não matar o Pavel percebe, não, esse menino tem alguma qualidade, não vou mais ficar enchendo o saco dele, a gente não vai mais brigar, e eles se acertam de uma maneira ou outra. Daí ele conversa com a Fenichka e convence lá o Nikolai a se casar com ela, enfim, tudo é resolvido. Nesse meio tempo, o nosso amigo Arkady, o filho do Nikolai, ele não tá na propriedade. Por quê? Porque ele resolveu visitar a Anna novamente. E nessa visita, ele descobre que ele não tá apaixonado pela Anna, não. Foi só uma paixão boba, assim. Ele, na verdade, tá gostando da Katia. Ele gosta da irmã mais nova da Anna. E ele resolve pedir a Katia em casamento. E aí é muito bonitinho, né? Ele resolve pedir a Katia em casamento, o Bazarov e a Anna, e aí o Bazarov e a Anna... Ah, não contei uma coisa importante. Ele resolve pedir, né, Bom, só que antes de tudo isso que eu contei pra vocês, eu não contei que o Bazarov e o Arkady, eles voltam pra casa da Anna. Para poder fazer uma visita de novo. E aí o Arkady resolve contar pra Anna que ele gosta dela. E é assim, uma conversa muito desagradável, porque a Anna, ela é uma pessoa muito independente e você percebe que ela gosta do Arkady, ela gosta do Bazarov de volta, porém ela não quer arredar o pé da sua independência, ela não quer admitir que ela gosta dele. Então ela quer ficar com aquela postura, né, de mulher fria e não vai aceitar outra coisa. E aí então o Bazarov declara que ele tá gostando da Anna e ela faz ele admitir que aquilo é uma bobagem, enfim, e fica por isso mesmo. Ao mesmo tempo que, então, o Arkady se declara para a Katia e aí ambos vão se casar e você fica com uma esperança até o fim do livro de que a Anna e o Bazarov vão ficar juntos, e o Bazarov vai deixar de ser um bobo, mas não é isso que acontece. Bom, então o que de fato acontece no final? Acontece de uma forma ou de outra a redenção do nosso querido Bazarov. Por quê? Porque o livro todo, ele é um chato de galocha, que fica brigando com todo mundo por conta dos seus ideais, principalmente com os pais, né? E aí acontece uma coisa com ele que o faz de uma forma ou de outra repensar um pouco daquilo que ele pensa.
É uma coisa muito triste, tá? O fim desse livro, assim, é tristíssimo. Te faz ficar com o coração apertado, não vou mentir pra vocês. Principalmente porque no decorrer do livro, você vai se apegando ao Bazarov. Não sei o que esse autor faz, que Bazarov, ele começa a ser insuportável, mas aí você vai se apegando a ele, porque você entende que o Bazarov, ele quer ser amado, mas ele constrói meio que essa carcaça de niilista por fora, sabe? Da pessoa que aparenta que não se importa com nada, que não sei o quê, mas lá no fundo não é isso. E o autor deixa isso transparecer, sabe? Então você entende isso e aí você começa a se apegar muito ao Bazarov. E aí então, no fim, acontece uma coisa com ele, que eu não vou falar o que é, e é muito triste. Só que no fim também tem algum tipo de reconhecimento um pouco de que os ideais do Bazarov talvez estivessem errados. E aí ele e a Ana voltam a se reencontrar e conversam, enfim. É um final muito bonito, mas muito triste e vale muito a pena. Eu não contei nem, sei lá, 10% do que esse livro é. E vale super pela escrita do autor, pela história que é contada, pelos embates de visão de mundo, né, que são encontrados aqui, principalmente entre os pais, né, e os filhos, por toda essa história de romance entre a Ana e o Bazarov, ou de um quase romance, né, e como que esses dois personagens, eles querem lá no fundo, mas eles têm esse algo que eles não querem deixar transparecer. E aí como que isso é triste, né, você ser uma pessoa assim. E esse livro aqui conversa muito com outro que eu já conversei com vocês, que é O Homem Comum, do Philip Roth, que é qual foi o fim do homem comum, né? E qual que é o fim do Bazarov aqui? Você quer ser esse personagem? Você quer ser o homem comum? Porque se você está se comportando dessa forma, esse aqui é o seu fim. Esse aqui é o fim do niilista, do mesmo jeito que aquele foi o fim do homem comum. Então, se você não quer ter esse fim aqui, você tem que repensar as coisas que você está fazendo na sua vida, tá? Então é isso, espero que vocês leiam esse livro, que é maravilhoso, uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, e com certeza um dos melhores livros do meu ano.
Por fim, eu quero abrir então, fazer um unboxing com vocês de uma caixinha do Clube de Literatura Clássica. Eu acho que essa caixinha é de novembro, não tenho certeza. Eu não sei que livro é, porque eu esqueço, mas vamos abrir juntos e descobrir. Já facilitei aqui a abertura, então, como sempre, bem embaladinho. Daí vem assim, e esse papel é um pôster, tá? Ah, eu lembrei qual livro é. Olha só, não sei se vocês conseguem ver. Veio ele mesmo. O Fantasma da Ópera. Gente, esse livro aqui é incrível. Eu já tenho uma edição, né? Eu li esse ano, eu já comentei em vídeo aqui com vocês. Ai, esse livro é muito bom e eu queria essa edição. Geralmente, quando eu tenho livro repetido, eu paro de assinar no mês, pra não ter repetido, né? Não gastar dinheiro. Mas essa edição aqui eu achei tão bonita e aí eu quis. Vamos abrir. Ó, vamos ver juntos. Lindíssimo. Ó, tem umas imagens. Deixa eu pegar mais alguma. Só porque eu quero mostrar a imagem e não tá aparecendo. Aqui. Gente, Fantasma da Ópera é um livro muito bom. Vocês precisam ler. Como sempre, tem um fitilho. Muito linda essa edição. Deixa eu mostrar para vocês quem é o tradutor. Roberto Mallet. Não conheço, tá? Pesquisem aí. Então é isso. Eu confesso, tá, que o que eu li, que é o da Martins. Quer ver? Não é da Martins, é o da Zahar. Clássicos da Zahar. A tradução é do André Teles. Eu confesso que eu não gostei dessa tradução. Eu falo francês? Não, eu não falo francês. Mas eu acho que o texto tá esquisito. Então, não sei se eu recomendo essa tradução aqui pra vocês. Como eu não li esse aqui, também não sei se eu recomendo, mas fica aí o conselho, né, que tem outra tradução no mercado agora. E aí, eu assinei esse box, mas, apesar de já ter lido em outra edição, mas por isso aqui, ó, que é o livretinho do mês. Sempre tem, então, o livro principal e o livrinho. E eu assinei mais pelo livrinho. Por quê? Porque são contos de terror do autor, do Gaston Leroux, né, o autor do Fantasma da Ópera. Então, contos pavorosos do Gaston Leroux. Estou muito interessada nisso aqui. E aí, como sempre, retrato do autor, marcador de livros, muito lindo, e um folhetinho falando sobre o autor e a obra. Então, é isso.